No vídeo de hoje você vai aprender todo o mecanismo que vai fazer de você uma pessoa verdadeiramente magnética e atraente, sem joguinhos de poder, sem estratégiazinhas que na verdade acabam atraindo só situações rasas, fúteis e cansativas. Se você sente que é o momento de ativar a verdadeira autoconfiança em si e nas relações, você está no lugar certo. Então, vamos embora! Então eu vou trazer exemplos reais aqui para você que está sentindo que está perdendo magnetismo, entender como essa questão dos limites vai fazer com que você se torne essa pessoa magnética naturalmente, gente, sem nenhum joguinho de poder. Porque o joguinho de poder, ele está transitando só no conceito. Uma hora você perde, uma hora você ganha, e a vida real não é sobre isso. Entenda, quando você botou na sua cabeça que aquela pessoa ia ser o amor da sua vida, isso é um conceito, isso é uma ideia, né? Essa pessoa vai ser o amor da minha vida. Eu tô inventando um exemplo. Pode ser outras coisas. Pode ser que você tá tendo que pôr limite com seu chefe, com seus colegas de trabalho. Não tem como abarcar todos os exemplos de todo mundo que tá me assistindo. Então, né? Traduza para o seu momento de vida. Então você colocou na sua cabeça que aquela pessoa lá da escola, do colegial, do primeiro ano de faculdade, lembra? Aquele crush, aquela crush. Essa pessoa vai ser o amor da minha vida. Essa pessoa é o amor da minha vida. Você não viu a pessoa como ela era, na verdade. Você viu que o conceito, o que a ideia, o que a crença queria ver. Então o que você fez? Você deu poder à ideia. E dando muito poder à ideia, você foi dando muita energia para esse pensamento. Fulano é o amor da minha vida, fulano vai ser o amor da minha vida, a gente vai casar, a gente vai ter um relacionamento. É uma ideia. Mas a dinâmica da realidade com aquela pessoa, se você não estivesse colocando tanta energia no conceito, tanta energia na crença, tanta energia naquilo que você estava cismado na cabeça, você ia ter mais energia para ver a realidade. E vendo a realidade, você poderia ter percebido que aquela pessoa te evitava, que aquela pessoa não te correspondia. Mas, mesmo na interação, percebendo que aquela pessoa te evitava, percebendo que aquela pessoa não correspondia muito, que aquela pessoa não era muito carinhosa, você estava imbuído de uma tarefa, que era dar toda a sua energia para uma crença. Nós somos programados para dar toda a nossa energia vital para pensamentos, para crenças, e não lidar com as dinâmicas reais. Fica com a fessura. Tá? Não desiste, que você vai chegar no seu magnetismo, mas aqui a gente tem que ser passo a passo, porque como eu falei, a gente trabalha elevação de consciência, gente. Não é técnica e não é joguinho. Então, se você quer dar passo na sua evolução, você fica até o final dos vídeos, você faz o favor. Então, você foi dando muita energia para a crença, muita energia para o pensamento. E você foi bloqueando a percepção da realidade que se apresentava. Logo, você foi fazendo o inverso do que deveria ser feito. Nós não temos que perceber quais são os limites ilusórios e quais são os limites a serem respeitados, não é esse o primeiro ponto? Aqui você faz o contrário. Você respeita demais uma crença ilusória e você desrespeita os limites verdadeiros. Se você botou na sua cabeça que aquela pessoa vai ser o amor da sua vida, vai ser o amor da sua vida, vai ser o amor da sua vida, você está respeitando uma crença. Mas na realidade a pessoa não te dá bom dia, a pessoa não te corresponde, você fica esperando ser bem tratado e não é bem tratado. Você está desrespeitando a vida real. Você está desrespeitando a dinâmica da realidade. Vai dar ruim. Manifestação de poder consciente não se trata de inventar coisa que você quer na sua cabeça e achar que você vai forçar a vida a te dar aquilo naquela pessoa, naquele trabalho, com aquele amigo, daquele jeito. Não. Se
Se trata de ter um desejo de alma, um desejo puro. Por exemplo, eu quero um amor, eu quero dinheiro, eu quero abundância. Isso é um desejo genuíno e puro. Como ele vai vir? De que pessoa ele vai vir? Existe uma organização para isso. Não é cismar. Não é querer dobrar com o ego. Entendeu? Que a Roberta, que o Matheus, que... Não é. Porque senão você está indo contra o livre-arbítrio. Você é uma peça nos elementos do universo. Você é uma peça. Você tem que cooperar com a existência. Não é dobrar a existência ao seu favor. Você é sim um Deus. Num todo de deuses. Vós sois deuses. Você está criando, as outras pessoas estão criando. Então você cismou com o Matheus, você cismou com a Roberta, o Matheus não cismou com você. Não é. Existe uma limitação real. Então o primeiro entendimento aqui é esse, gente. A dinâmica da sabedoria é a dinâmica que vai fazer de você uma pessoa potente, vai te transformar numa potência. Tem como você ser uma potência sendo burro? Não tem como. Entendeu? Ou você sendo ignorante, você sendo tapado. Não tem como. Na sabedoria. Ai, Bárbara, nossa, você tá dando uns murros na nossa cara. Eu não tô dando murro na sua cara. É o jeito que eu tenho de falar, que às vezes é meio... Pra você perceber. Quando a gente tá meio abobado, quando a gente tá sem saber das coisas, a gente fica batendo cabeça na parede, gente. Batendo cabeça na parede. As desilusões, elas vêm da gente botar muita energia tentando romper limites que são para ser respeitados, que não são para ser rompidos. Se você comer fast food todos os dias, o seu corpo vai ficar horrível. Sua saúde vai ficar horrível. Então nós temos limites que nos apoiam, que são bons pra gente. Isso não é repressão. Isso não é repressão. Tudo que é desprogramador traz um olhar saudável para a realidade. Nós não podemos, gente, ficar inventando mundos na nossa cabeça como um refúgio do real. A nossa mente, ela tem que ser uma ferramenta de tradução. É isso que tem que ser a nossa mente. É uma ferramenta para traduzir o que eu sinto, os desejos do meu espírito, uma ferramenta de criação. E não uma ferramenta de refúgio. A realidade é uma coisa ruim. Não! Eu preciso comer comida saudável se eu quiser ter um corpo saudável. Por que isso é ruim? Isso não é ruim. Aceita! Ué, a Mariana, a Roberto, o Matheus, o Fernando não te deu o que você precisava no amor. Não te deu. Por que isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. O amor está disponível para você. Eu sei que você cismou com essa pessoa. Mas você entende que quando você cisma, o que você faz? Você quer ultrapassar, eu estou repetindo igual uma vitrola que tem que entrar nas células. Você quer ultrapassar os limites que devem ser respeitados. Mas você está respeitando os limites que devem ser ultrapassados. O limite que deve ser respeitado: Fernando, Matheus, Roberta, fulano, esse chefe, esse trabalho, essa situação de vida, essa cidade, esse lugar, não era compatível comigo? É um limite a ser respeitado? Qual que é o limite a ser ultrapassado? A sua cisma de dobrar essas pessoas, a sua cisma de ter o afeto daquele membro da família, que é uma pessoa ignorante, que não tem como te dar afeto. Então você tem que ultrapassar o limite da cisma, da crença, e não da realidade como ela se apresenta. Sabedoria, gente. Vamos pro próximo ponto. E aí a gente vai entrando na parte do vídeo que muito te interessa, da sua atração, do seu magnetismo. Por quê? Quando você respeita os limites reais e você supera esses limites irreais, você cria barreiras
saudáveis. Observe isso aqui. Você cria um filtro na sua energia. Você desenvolve, você exala, você emana uma postura de quem está escolhendo e não de quem está sendo escolhido. Você entende o que é essa fronteira, o que é essa barreira, o que é um limite? A pessoa que é um people pleaser, né? A pessoa que é um agradador de pessoas, a pessoa que não sabe dizer não, muitas vezes é porque isso, ela quer dobrar a pessoa, então ela acha que ela vai ser super agradável, que a pessoa vai gostar dela. Ou ela acha que fazendo assim, e ela não tem barreira, ela não tem fronteira, ela não tem limite. Mas não é da perspectiva saudável. Nossa, uma pessoa sem limites, né? Tipo assim, uma pessoa poderosa. Não! A pessoa sem limites é uma pessoa altamente comandável. Acabou o seu magnetismo. Se você não tem barreira, se você não tem fronteira, acabou. Você está exalando aquilo. Todo mundo entra e faz o que quer com você. Isso, gente, não é ser uma pessoa acessível e amiga. Eu falo com vocês, todo o vídeo aqui é porque eu passei, vivi, experimentei, sou a cobaia e posso trazer para vocês. Eu sou uma pessoa que eu não sou moralista, eu sou uma pessoa que eu não sou preconceituosa, eu sou uma pessoa que sou extremamente amorosa. Então foi difícil para mim entender o que eram os limites saudáveis, os limites reais nas relações comigo. Porque eu pensava assim, mas eu não posso julgar as pessoas, eu não julgo as pessoas. E aí eu fui entendendo que não é questão de julgar, é questão de agir de acordo com o que é apresentado. Pô, tô achando muito legal ser amiga dessa menina, mas olha como ela me trata. E eu me falava, mas eu não julgo, todo mundo é legal, todo mundo é amigo. Tá, as pessoas são diferentes, né? E eu comecei a entender que para eu preservar a minha energia, para eu preservar os meus negócios, a minha prosperidade, a minha vida, a minha vitalidade, eu tinha que me dar o respeito. O que é se dar o respeito? Se dar o respeito não é fazer joguinhos, entendeu? Aí eu só sou amigo de quem é assim, não é agir por status. Se dar o respeito no relacionamento não é bancar o santo, a santa, não é nada disso. Se dar o respeito é ter filtro. A sua energia não é para todo mundo. No íntimo de cada ser é perfeito. Como eu sempre vi que cada ser era perfeito, porque esse é meu trabalho aqui, lembrar você da sua perfeição, eu não tinha muito filtro. Né? Pessoa muito amorosa não tem muito filtro. Mas a gente começa a perceber o que é o amor mesmo. O amor pelo outro, sem o amor por si mesmo, não tem como ser amor. Então eu fui evoluindo nisso do que é o amor. E da mesma forma que eu fui vendo como a minha energia foi melhorando, a minha postura foi melhorando, eu quero transmitir isso aqui para vocês. A energia de uma pessoa que tem fronteiras, que tem barreiras, é a energia de uma pessoa que escolhe, não está sendo escolhido, está escolhendo. O que é um filtro? O filtro, ele tá ali para falar, ó, o que é um coador de café, um filtro qualquer? Ele tá ali para falar. Até aqui passa, daqui pra cá não passa. Mas você só consegue emanar essa energia dessa pessoa que tá tranquila dentro de si, que não tá procurando, que não tá dependente, que não tá carente, quando você seleciona, quando você tem filtro. E aí a gente vai pro próximo entendimento, que é, por que é tão difícil você ter esse filtro, você ser seletivo, sem julgar? Lembra, toda hora a gente tá falando aqui da vida real, do amor, da energia, da frequência do amor, que é o que a gente trabalha nesse canal. Matrix é frequência do medo, é jogos de poder, dinâmicas de poder, não é isso que a gente faz aqui. É o amor próprio, o amor pela vida, o amor por todas as formas de vida, fontes de vida. Como ativar o verdadeiro poder, que é o poder do amor, e ser uma pessoa seletiva na sua energia, mostrar que você está em paz consigo, que você está tranquilo, que você não está perseguindo, que você não está carente. Como realmente entrar nisso? Por que é tão difícil entrar nisso? Porque existe, gente, um desejo da alma humana. Isso é um desejo de alma que todos temos, que é de sermos vistos por quem somos. Veja que na Matrix existem os joguinhos de poder, né? Então, se a pessoa te faz um elogio,
porque você está muito esteticamente agradável, você se sente bem. Mas você pensa assim, pô, e no dia que eu tiver, sei lá, sem uma maquiagem, e o dia que eu tiver mais relaxado, mais relaxada, e se eu engordar, e se eu emagrecer, será que essa pessoa ainda vai me elogiar? Então quando a gente recebe alguns elogios de coisas que são muito aparentes ou estéticas, ou nossa, que apartamento legal, nossa, que tal coisa legal que você comprou, nossa, quando a gente recebe esses elogios de coisas mais rasas, né, é agradável, ou uma parabenização de uma conquista que a gente teve é agradável, só que isso não supre. Porque vai você ter relacionamento raso. Quantos famosos, quantos artistas milionários, toda hora aparece falando. Eu fiquei em depressão, eu fiquei com crise de pânico porque eu não podia confiar em ninguém, porque as pessoas só estavam encostando em mim por causa de interesse. Então, existe uma necessidade humana de ser visto com profundidade, de poder se expressar quando você não estiver bem. Não é só essa coisa de ser esse personagem na Matrix. Isso aí a gente joga com as máscaras, personas. Isso é jogo. Se você está aqui nessa vida, para você ser um ser humano saudável, com um emocional bom, forte, você precisa se sentir apoiado pelo universo. Você precisa se sentir amado nesse nível, né? Então o que acontece? Existe uma necessidade humana, uma necessidade essencial da vida. Até um bichinho tem isso, gente, não é só humano, até um bichinho. Você vai tratando o bicho mal, ele... Gente, o que acontece com o bicho? Esses bichinhos que a gente pega no abrigo e eles estão em pânico. Aí demora meses, 1 ano, 2 anos, aí o bichinho começa a ficar, né? Ele começa a se sentir seguro. Então todas as formas de vida precisam dessa segurança. E qual que é essa segurança? Ser visto por quem você é. E não pelo personagem transitório. Por isso que eu falo, qual que é o perigo de você definir um ótimo personagem para você na vida? É você, que esse personagem ele tem prazo de validade. E você só sustenta ele quando tiver um contexto social, econômico, etc. De idade, de tudo. Então não baseie a sua vida no personagem social, não, porque você vai se lascar. Não é isso que a gente faz nesse canal. Se você não assistiu o último vídeo, assista, que ainda tá em tempo, viu? Ainda tá aí. Não vai sair, não. Assista. Então fica difícil por quê? Porque você tem essa necessidade de ser visto na sua alma por quem você é. Quando você nasce nesse mundo, você quer ser visto pelos seus pais, que são as pessoas, ou as pessoas que te criaram, né? Mas geralmente o pai, a mãe ali, né? No contexto mais genérico. Então você quer ser visto por quem você é por essas pessoas. Quantos pais e mães realmente conscientes, que não estão adormecidos, que não estão na pílula azul? Gente, muito raro, muito difícil. Então o pai e a mãe, com todo o amor, com todo o carinho que ele tem, muitas vezes ele é muito programado, ela é muito programada. Então ele vai colocar em você expectativas e ele vai querer ver em você o personagem que ele construiu para ele. E você vai carregar essa carência pro resto da sua vida. Eu não fui visto pelo meu pai, eu não fui visto pela minha mãe. Eles não sabem quem eu sou. Eu tive que estabelecer conexões fúteis com essas pessoas e eu queria que eles me vissem. Você como adulto, você tem que começar a fazer o trabalho de se ver. Porque senão, você vai querer que o cônjuge, você vai querer que o crushzinho da faculdade, você vai querer que as pessoas aleatórias aí, random players, você vai querer que essas pessoas te vejam por quem você realmente é. Porque seu pai, sua mãe, as pessoas que te criaram não te viram. Seus professores não te viram. Mas você é um adulto, fiote. Por mais contraditório que seja, né? Você é um adulto, fiote. O que você tem que fazer? Você tem que se ver por quem você é. Não tem jeito. Não tem como fugir da pílula vermelha. Não tem jeito, gente. Você vai ficar dando círculo aí na sua vida, na sua existência aí, ó. E vai ficar batendo cabeça para chegar na individuação que Jung trouxe. Tudo esbarra na individuação. Tudo esbarra no nascimento, no seu segundo nascimento.
O seu primeiro nascimento veio, né, dessa mãe e desse pai, dessa energia masculina, dessa energia feminina, dessa energia dual. E agora você tem que integrar o masculino e o feminino em você e se tornar um indivíduo adulto e falar: essas pessoas não me viram, porque elas não veem a elas mesmas. Cabe a mim me ver. Quando você se vê, você fala: tá ok, o Matheus, o Fernando, a Roberta, a Joaquina, não sei o que lá, não me viu como quem eu sou. Os meus pais não me viram como quem eu sou. Por quê, gente? Porque a maioria das pessoas tá na pílula azul. A maioria das pessoas tá mimino, no TT e na naninha. A maioria das pessoas quer um colinho. A maioria das pessoas tá falando: pelo amor de Deus, me diga o que fazer. A maioria das pessoas está lutando para defender limites irreais, ilusórios. As pessoas são programadas para defender a Matrix. As pessoas defendem crenças que machucam a elas. Elas defendem o direito de sofrer. Você vai querer que essa pessoa te veja como você é? Acabou. Você vai se ver como quem você é. Chegou o momento. Você tem aí 18 anos, 25, 35, 78, não sei quantos anos você tem. Você caiu nesse vídeo. Eu me vejo como quem eu sou hoje. Gente, como que pessoas adormecidas vão te ver como quem você é? Elas vão te ver como a sua idade, como o seu gênero, como o que você tá fazendo na sociedade, o lugar que você mora, a roupa que você veste. Elas vão ver isso, gente. O trabalho que você tem. Elas não veem isso. Elas acreditam que é só isso que existe. Tem alguma coisa dentro delas que fala que tem alguma coisa a mais. Que não é só esse mundo de jogo de poder. Né? Mas elas reprimem, elas silenciam, elas calam. Elas se refugiam nas fantasias da cabeça. Quantas pessoas poderiam ser brilhantes? Tem uma frase do filme Cisne Negro que é uma frase pesada e forte. Que todo filme Cisne Negro é um filme pesado e forte, mas importante. E com partes altamente desprogramadoras, né? Que fala: você poderia ser brilhante, mas é covarde. Será que você não está se apaixonando por pessoas que têm um potencial, mas elas não vão realizar esse potencial, gente? Tá tudo bem. Olha o planeta como tá, gente. Muitas pessoas não vão realizar o potencial delas aqui nessa vida, não. Você realiza o seu. E aí você vai magnetizar todo tipo de gente. Você vai atrair gente que vai ficar admirada, que vai te adorar como um deus, como um guru. Você vai falar: meu Deus, eu não sou um guru, não. É que a pessoa vai te adorar, vai te pôr num pedestal. Quantas vezes eu quero relacionar com alguém, eu quero sair com a pessoa me põe no pedestal? Eu tô vendo a pessoa de igual para igual, mas ela não se vê de igual para igual comigo. Põe no pedestal. E eu tenho que respeitar aquele limite, porque é o limite da pessoa. Tem como você namorar, tem como você relacionar com uma pessoa que te põe no pedestal? É impossível. Então eu falo: ai, que pena, por mim, mas a pessoa... Porque ela não vê a ela mesma. Então, se ela vê em você um certo poder, um certo magnetismo, ela te pedestaliza. Não dá pra relacionar. O contrário também acontece. A pessoa pode ver em você esse certo poder, esse certo magnetismo de que você tá calmo, que você tá em você, que você tá seletivo, que você tem uma barreira, que você filtra, que você tá escolhendo. E a pessoa pode ficar com raiva. E aí, quando a pessoa tem raiva, ela tem gatilhos de inferioridade, porque ela sente o seu poder e ela se sente inferior com o seu poder. Então ela vai falar mal. Então, essa pessoa se acha, essa pessoa não é nada disso. Então algumas pessoas vão te pedestalizar, outras pessoas vão te inferiorizar. Essas pessoas não são para a sua energia.
Deixa elas buscar vídeos de autoajuda. Deixa elas passar pela noite escura da alma. Cada um tem seus processos. Você já passou tanta coisa, por que os outros não vão passar? Vão passar. Você tá tomando suas gotinhas de pílula vermelha diariamente, não tá? Acordando pra vida real. As pessoas também. Só que elas podem passar a encarnação toda delas adiando o despertar. Gente, isso é livre-arbítrio. Isso é escolha e tem que ser respeitado. E aí, olha que insight, olha que percepção que você chega aqui nesse momento do vídeo. Não é só as pessoas que você atrai para o seu campo, porque você vai atrair um monte de gente, tá? A vida é assim. Nosso campo é energético e magnético, atrai o bom, atrai o ruim, você tem que ser seletivo. Mas é porque que você se atrai. E porque você doa tanto sua energia para pessoas indiferentes, para pessoas que estão adormecidas. Por quê? Veja bem, a pessoa na pílula azul, ela não se importa. Ela é meio avoidant, né? Às vezes eu uso alguns termos em inglês, gente, não é para parecer metida e chique, não. É porque às vezes em inglês tem uns termos que eles traduzem tão melhor o que eu quero falar, mas eu sempre coloco a tradução, obviamente, em português aqui, né? Mas o avoidant é a pessoa evitativa. É aquela pessoa que finge, que evita, que fica no raso, que fica na superfície. Isso, quando você não tem um entendimento do amor próprio mesmo, da autoconfiança e desse mecanismo que a gente viu aqui até agora, parece muito atraente, parece muito sedutor. Porque, pô, a pessoa não tá fazendo esforço, né? A pessoa tá me evitando, a pessoa tá sendo indiferente, quer dizer que ela não precisa de mim. E você pode ficar um pouco atraído, ou às vezes até muito atraído por essas avoidants, por essas pessoas evitativas, por essas pessoas meio blasé, que, não tô nem aí, tô no meu mundinho. Porque parece que isso é autoconfiança. Não é. Isso é uma pessoa dopada. Isso é pílula azul. Pouquíssimas pessoas estão no real. A pessoa que está no real, ela vai se comunicar, ela vai falar, ela vai deixar claro. Ela não deixa na névoa, ela não dá ghosting, ela não faz gaslighting, ela não te deixa na neblina. Ela não te deixa na expectativa de que vai, de que não vai. Ela não é indiferente, mas às vezes te dá uma migalha. Não tem isso. A pessoa que tá no real, ela fala se ela tá interessada, se ela não tá, se ela quer uma amizade, o que ela quer. A pessoa que joga nesse campo do evitativo tá na fantasia. Observa as pessoas. Não é sinônimo de poder verdadeiro fazer joguinho com o outro ou ficar evitando. Eu gosto tanto de você, mas aí as palavras não são coerentes com os gestos. Não é que eu não tenho responsabilidade afetiva, não é que eu não tô lidando com essa menina, com esse cara. Não é que eu tô fazendo joguinho, eu sou uma pessoa maravilhosa. O narcisista, ele sempre vai falar assim, não é? O egocêntrico sempre vai falar assim. A pessoa que tá dormente na pílula azul sempre vai ter um conceito para justificar a sua negligência com a vida real. Coloca essa frase aí, em algum lugar. Tá? A pessoa na pílula azul, a pessoa que está adormecida, gente, é uma pessoa que está na ignorância. Ela usa de conceitos para justificar o não lidar com a realidade. Você combinou com a pessoa de encontrar com a pessoa te deu um bolo, te deu outro bolo, te deu outro bolo. O que está acontecendo? Que você está levando bolo atrás de bolo. Mas a pessoa tem um conceito e ela acredita nesse conceito. Ela vai falar para você, eu não vou porque minha vida é corrida mesmo. Não, dá para ligar desmarcando, dá para falar que não vai poder ir. Mas a pessoa que está na pílula azul, ela não lida com o real, ela não se comunica. Às vezes é uma pessoa de 40, 50, 60 anos e ela não sabe se comunicar. Você não vai ficar com dozinha dessas pessoas que estão na pílula azul. Você não vai ficar ultrapassando seus limites para ter o amor, a compreensão, o respeito e o entendimento dessas pessoas que estão na ignorância, gente. Você não vai mais se atrair por pessoas avoidants, por pessoas evitativas, por pessoas que não lidam com o real, porque você vai ser, você mesmo, a pessoa corajosa, a pessoa desperta.
desperta e verdadeiramente amorosa que lida com a realidade. Não existe maior magnetismo e poder de atração do que ser uma pessoa desperta no mar de pessoas adormecidas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu espero que sim. Deixa o seu like e deixa aqui um comentário sobre o próximo tema que você quer ver aqui no canal. E se você não tiver sugestão de nenhum vídeo, deixa pelo menos um coraçãozinho laranja, que é o símbolo do desprograma, ser um cérebrozinho, ou pelo menos um valeu, gente, porque vocês não sabem como os comentários ajudam tanto a engajar e aos vídeos a serem divulgados aqui. E se você chegou também aqui até o final desse vídeo, você quer se aprofundar mais, principalmente sentindo que tá difícil se desprender da energia de alguém. Ai, Bárbara, eu tô agarrada na energia de esse relacionamento, ou eu tô agarrada na energia de um chefe, ou de uma pessoa, ou de um familiar, eu não tô conseguindo sair, isso tá no meu campo magnético. Eu recomendo para vocês o mini curso, que é super rapidinho, você senta, você faz em 3 horinhas no máximo, que é o Defesa Energética, gente. Muitas coisas a gente resolve trabalhando a percepção, o mecanismo, que é tudo que a gente faz aqui nesse canal. Mas muitas coisas já estão impregnadas na nossa energia, a gente precisa fazer uma limpa no astral. Nós somos seres astrais também, mentais, emocionais, físicos, mas também astrais e energéticos. Então, se você sente que você está com um bloqueio para seguir em frente com relação a alguém, está sentindo muita energia de alguém grudada em você e você quer fazer esse desbloqueio, o curso Defesa Energética, ele é baratinho, ele é acessível, numa ambientação onde você vai se concentrar, então não é nada caro, tá? Uma das missões do Desprograma é tornar esse conhecimento acessível para todos, então eu vou deixar o link aqui. Você vai fazer o Defesa Energética, que já vai dar uma limpeza no seu campo, vai te ajudar demais e vai deixar o seu depoimento aqui pra mim depois dos exercícios nos comentários, combinado? E se você sente que a sua energia, o seu campo astral já tá limpo, você não tá sentindo ninguém grudando aí, mas você quiser dar uma olhadinha nos outros mini cursos da escola, saiba que todos são muito acessíveis, tá? Tem mini cursos aí a partir de R$ 97,00, onde você vai fazer trabalhos verdadeiramente profundos que vão fazer com que você dê saltos e saltos na sua vida. Um beijo pra você e até a próxima.